Santos recebe proposta por Lucas Braga e define preço para a venda. O Santos recebeu proposta do Al-Ahly, do Egito, por Lucas Braga. No entanto, o clube do litoral considera os valores baixos e recusou a primeira oferta, que gira em torno de 3 a 4 milhões de dólares. Segundo o jornalista Fábio Sormani, o presidente Andrés Rueda exige pelo menos 10 milhões de dólares pelo jogador. Os representantes do ponta também querem melhorar a oferta, em contrato que deve ser válido por 4 anos. Sormani ainda revelou o que foi dito por fontes que estão dentro das negociações. Abre aspas. Será o contrato da vida do Lucas Braga. Eles ofereceram R$650 mil livre de impostos por mês, revelou o jornalista em seu blog. Mesmo com a exigência de sendo de 10 milhões de dólares, a informação é que o Santos deve liberá-lo se a proposta chegar a 6 milhões. Ele foi especulado no Internacional no começo do ano, mas permaneceu no Peixe. O atacante vem sendo titular com Lisca pelo lado esquerdo do setor ofensivo. Soteldo, que está cada vez mais perto de retornar, deve se tornar o dono da posição. Luan também foi contratado, mas pode ser usado em outras faixas do campo. O Santos concretizou algumas saídas recentemente, como Léo Batistão, Ricardo Goulart, Emiliano Velasquez e William Maranhão. Com isso, a folha salarial ganhou respiro e novos jogadores são aguardados para reforçar o elenco. Lucas Braga soma 13 gols e 8 assistências em 143 partidas com a camisa do Santos. Botafogo formaliza a proposta de 3 milhões de reais por John, mas Santos recusa. O Botafogo formalizou uma proposta de 3 milhões de reais pelo goleiro John, do Santos. No entanto, a oferta foi prontamente recusada pela diretoria do Peixe, informa o jornalista Vene Casagrande, do SBT. A proposta alvinegra foi por 70% dos direitos econômicos do arqueiro, que é a reserva de João Paulo e fez apenas 2 jogos na temporada pelo Santos. No mês passado, o São Paulo também demonstrou interesse em John e chegou a oferecer 4 milhões de reais, oferta também rejeitada pelo Santos. O goleiro tem contrato com o time da Vila Belmiro até o dezembro de 2024. Santos encaminha retorno de Soteldo, diz jornalista. O Santos está perto de acertar a volta de Soteldo, do Tigres. Clube e jogador já vinham tendo conversas abertas sobre um possível retorno que aceleraram nas últimas horas. Segundo o jornalista César Luiz Merlo, da TIC Sports, o Tigres, do México, aceitou a proposta de empréstimo feita pelo Santos. A princípio, o atacante ficaria no Peixe até junho de 2023. Agora, os clubes estão acertando a parte contratual do empréstimo para que Soteldo desembarque no Brasil e assine com o Peixe. Um áudio vazado nesta terça-feira, dia 10, também alimentou a chance da volta do jogador. Em conversa com um amigo, Soteldo disse que estava conversando com o clube e que chegando lá vamos festejar, finalizava. Cantar defensa. Olha, irmão, se eu te falo aí, se dá certo, eu te falo, tá, a gente tá conversando, tá sendo tudo fechado aí. Chegamos lá, vamos festejar, tá bom? O Tigres estourou o limite de estrangeiros e topou emprestar Soteldo. O Santos, que abriu espaço na folha salarial com a saída de Léo Batistão, Ricardo Goulart, Emiliano Velasquez e William Maranhão, aceita honrar com os altos vencimentos. Soteldo foi negociado ao Toronto FC em abril de 2021 por cerca de 33 milhões de reais. Como a gestão de José Carlos Pérez não pagou pela contratação, o presidente Andrés Rueda repassou a parte do Santos ao Huachipato, do Chile, para quitar a dívida. Em janeiro deste ano, Soteldo chegou ao Tigres e não se firmou no México. Foram apenas 19 jogos com um gol marcado. No Peixe, ele participou como protagonista da campanha do vice-campeonato da Libertadores 2020. Santos vende Léo Batistão ao Almeria, da Espanha. O Santos aceitou a proposta do Almeria, da Espanha, pelo atacante Léo Batistão, de 29 anos. O jogador não joga mais pelo Peixe. Essa foi a segunda oferta em pouco tempo do Almeria por Batistão. A primeira havia sido recusada, mas os espanhóis aumentaram os valores e chegaram a um acordo para contratar o jogador. Havia uma divergência em relação aos valores que ficariam com o Santos e com o jogador, por isso a negociação demorou alguns dias para ser fechada. Nesta quarta-feira, as partes chegaram a um acordo. Batistão já não tinha viajado para o jogo da segunda-feira contra o Coritiba, no Couto Pereira, pelo Brasileirão, e teve uma conversa com o técnico Lisca. Ele falou para mim, Lisca, eu não tenho uma sangria desatada para sair do Santos, eu me sinto muito bem aqui, eu briguei para vir para cá, joguei muito tempo na Europa
minha família está muito bem aqui, o Léo é uma referência nossa, né? Ele saiu por questão tática, não por questão técnica. Aí o Léo me colocou isso, cara, sabe? Seguiu os treinamentos, seguiu jogando. Essa semana, ontem, eu acho, o presidente me ligou, junto com o Newton, e me falaram que veio uma nova proposta do Almeria. E agora, mais dinheiro, né? Aí eu procurei o Léo, né? Ele treinou normalmente até domingo, no dia da viagem. E aí eu questionei ele, Léo, o que tu acha, cara? Porque o presidente me ligou, como é que tá a tua cabeça, como é que tá o teu astral? Aliás, realmente agora vem uma proposta maior, né? Eu tô assim, bem balançado, eu preciso resolver essa situação, mas é a mesma conversa, entende? Se a coisa não acontecer, velho, eu tô tranquilo aqui, sabe? Eu tô bem, eu tô no grupo. Ele foi muito profissional, mesmo saindo do time, incentivando, entrando bem, não esmoreceu nem... É um baita de um profissional na concepção da palavra, Léo Batistão, sabe? Eu estou muito feliz. E o Santos também precisa de dinheiro, né, cara? Eu acabei de falar aqui da retomada financeira do clube, né? E a proposta, se ela for de agrado da diretoria, do presidente e do Léo, não vai ser o Lisca que vai barrar. Aos 29 anos, o jogador tinha contrato com o clube apenas até junho do ano que vem, o que também favoreceu a sua negociação. Na Vila Belmiro, o atacante disputou 38 jogos, fez 7 gols e deu 3 assistências. Santos avança pela contratação do meia Carabarral, do Argentino Júnior. O Santos está perto de contratar Gabriel Carabarral, meia de 30 anos do Argentino Júnior, da Argentina. O Peixe deve pagar cerca de 8 milhões de reais parcelados por 100% dos direitos econômicos. O Peixe chegou a praticamente descartar a negociação, mas Carabarral fez força para vir ao clube da Vila Belmiro e pediu para ser negociado. Diante do pedido do atleta e do aumento da oferta santista, os argentinos não resistiram mais. Carabarral é meia, mas também pode atuar como segundo volante. Ele seria o terceiro reforço do Santos para o semestre. Antes chegaram o lateral direito Natan e o meia Luan. Santos deve formalizar a proposta por Vitor Carvalho, jogador do Gil Vicente. Depois de anunciar o lateral direito Natan e o meia Luan, a diretoria santista segue no mercado, à procura de mais reforços para a continuidade da temporada. Como havia falado em entrevista ao Baixada Esporte, o executivo de futebol do clube, Newton Drummond, vem buscando nomes no futebol português para reforçar o time. Para o meio-campo, a diretoria santista deve fazer proposta pelo volante Vitor Carvalho, do Gil Vicente, de Portugal, segundo o Diário Record, de Portugal. No Brasil, o jogador iniciou sua carreira no Coritiba e em 2020 se transferiu para o futebol português. Pelo jogador, o Santos deve desembolsar 6,8 milhões de reais, equivalente a 1,3 milhão de euros, por 50% dos direitos federativos do atleta, pertencentes ao clube português. Com o Gil Vicente, o jogador tem contrato até 2024 e já atuou em 60 jogos, fez 2 gols e deu 1 assistência. A diretoria santista ainda busca um zagueiro e um atacante de lado, posições que foram indicadas como as mais carentes do atual elenco. Valores não agradam e Santos não deve contratar o zagueiro William Rocha. O Santos não avançou na negociação por William Rocha, zagueiro do Portimonense, de Portugal. O Peixe fez uma oferta há mais de uma semana, recebeu uma contraproposta considerada alta e não procurou mais os portugueses. William vê o retorno ao Brasil com bons olhos, após pouco jogar no seu país de origem e tem outras sondagens. O contrato no Portimonense termina em 30 de junho de 2023 e, no início do ano, ele ficou perto de reforçar o São Paulo. Depois de passagem pela base do Flamengo, o zagueiro de 1,93 m de altura jogou na Desportiva, Grêmio B, Votuporanguense, antes de chegar no Cova da Piedade, clube que o abriu as portas em Portugal. William está no Portimonense desde 2019. O Santos tem 6 zagueiros à disposição no elenco profissional: Eduardo Borma, Maicon, Luiz Felipe, Alex, Derek e Jair. Derek e Jair subiram no sub-20 recentemente e são bem avaliados pelo técnico Lisca. Mesmo assim, o Peixe não descarta trazer mais um defensor. Santos, levanta do jogador.